Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo junto já nessa terça-feira de jogo pela Libertadores. É decisão, começa o mata-mata essa noite no Couto Pereira, Grêmio e Fluminense, jogo de ida. Vou falar já porque eu acho que os cuidados do Fluminense têm que ser muito especiais essa noite. Meus amigos, é um desafio e tanto para a defesa tricolor. Vamos falar disso já e falar também sobre possível reforço. Mais um jogador na mira do Fluminense, dessa vez é homem-gol, né? Tá precisando realmente, já tem lá o Cauã Elias, mas só isso eu acho que tá pouco, né? Vamos falar disso aí, tá meio encrencado, mas é uma tentativa até que vale a pena. Vou detalhar como é que tá a situação exatamente nesse momento, porque o Fluminense tinha um concorrente forte, mas esse concorrente retirou-se da disputa. Pois é, vou explicar. E tem proposta na mesa pelo jogador mais insubstituível do elenco. Será que John Arias vai arrumar as malas nessa janela? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e É tapete e grená para você que está comigo aqui no canal Ilan FC. Estamos aí já beirando realmente os 50 mil inscritos, faltam poucos, você pode ser um deles, é de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like, é tudo 0800, like, inscrição, e você me ajuda demais aqui no meu trabalho. Pois é, gente, jogo logo mais, vou falar já dos desafios principais que eu vejo contra esse Grêmio, que tem sido mais do que uma pedra no sapato do Fluminense, com 7 vitórias deles consecutivas. Vou falar desse jogo específico, da escalação, do que o Fluminense vai enfrentar já. Antes, vamos passar aqui por questões de saídas e chegadas, né? Ontem o Vitor Lessa, meu colega, trouxe a informação de que o Internacional está interessado no lateral Guga, reserva hoje do Samuel Xavier, e eu acho que pode ser uma negociação interessante para o Fluminense, desde que bem recompensada, porque o Guga custou em torno de 9 milhões de reais na época, me lembro bem disso, por 50% dos seus direitos federativos, 50%. Né? Então não é para emprestar por 2 mariolas, se bem que a gente sabe que isso aí não seria nenhuma surpresa o Mário fazer. Então, se for para negociar o Guga em definitivo, por exemplo, tem que pelo menos reaver o dinheiro que pagou, né? Ou algo muito próximo disso. Se não for para ganhar um bom dinheiro, né, para receber pelo que investiu no Guga, é melhor ficar com ele. Porque o Fluminense hoje está mais ou menos carente em todas as posições, mesmo que seja na reserva. Você vê que agora toda hora machuca alguém e o Mano está toda hora em apuros, como já ficava também o Fernando Diniz. Principalmente na lateral direita, onde tem o Samuel Xavier, que já não vive um momento muito bom, tem o próprio Guga, que nunca viveu um momento brilhante no Fluminense, mas é útil de vez em quando entra, né? Entrou até em final de Libertadores, não é um jogador descartável, inútil no elenco. E tem o Justin, né, que é um jogador que está subindo da base, mas que ainda não foi testado, ainda não se firmou, ainda não dá para a gente confiar nele para ser o reserva imediato do Samuel, a não ser que a gente já tivesse visto mais do Justin no time de cima. Então, assim, acho que o Guga é um jogador que pode ser negociado, que o Fluminense pode até abrir mão dele, mas tem que ter uma boa recompensa financeira. Se não tiver, deixa o Guga no Fluminense mesmo, né? Inclusive com contrato em vigor. Mas o Flu continua atrás de um jogador para o ataque, né? Porque está sentindo que está faltando gol, e está mesmo, né? Às vezes até finaliza bastante, mas gol, meu amigo, está muito minguado. Quando vence é de 1-0, como a gente já sabe, venceu 4 consecutivas. Então o clube está mais uma vez atrás de jogadores no mercado sul-americano. Tem essa notícia aqui, ó, sobre o Arce, que é um jogador paraguaio que joga no Equador. Esse cara aí, ó, que está fazendo um barulho enorme, é da seleção paraguaia, jogou a Copa América pelo Paraguai, e aí está a notícia no Netflu. O empresário confirma contato do Fluminense por centroavante paraguaio. O Fluminense tem interesse no atacante Alex Arce, da LDU, do Equador, né? Quem garante é o empresário do centroavante paraguaio, Santiago Meirelles. A palavra de empresário dá sempre para a gente desconfiar, porque ele tem interesse em dizer que está cheio de gente querendo o jogador, né? Ele falou isso aí em ligação ao vivo com o jornalista Jorge Nicola, no canal do Nicola lá no YouTube. Segundo o agente, o Fluminense e o Atlético Paranaense fizeram sondagens por Arce e apenas o Corinthians apresentou uma proposta oficial. Assim, o Clube Paulista está mais adiantado do que seus concorrentes, né? Do que o Fluminense e do que o Atlético Paranaense, que apenas fizeram sondagens pelo Arce. Ele tem 29 anos,
1,87 de altura e é centroavante. No campeonato equatoriano, atenção, hein? No atual, ele marcou 17 gols em 16 jogos, mais do que um por partida. Chamou a atenção da LDU quando jogava no Independiente Rivadavia da Argentina e pelo clube argentino, disputando a segunda divisão em 23, ele marcou 26 gols em 31 jogos, 0,83 de média também, quase um gol por partida. Então o cara é fazedor de gols. Só que tem 29 anos, tá? O Arce, esse atacante que joga na LDU, tem 29 anos. Aí você viu aí na matéria do Netflu, né, que o Corinthians estaria mais adiantado, segundo o empresário dele, que foi o único que fez proposta pelo Arce. E aí tem notícia de agora, né, muito atualizada, sobre esse interesse do Corinthians. Vou botar aqui para vocês, está no GE. Corinthians encerra negociações por Alex Arce e segue no mercado para reforçar o ataque. A parte que nos interessa é essa sobre o Arce, porque o Fluminense está na parada também. Ó. O Corinthians encerrou as negociações com a LDU, o clube equatoriano informou que não estava disposto a abrir mão do jogador paraguaio de 29 anos e a possibilidade de pagar a multa rescisória de 8 milhões de dólares foi descartada pelo Timão. Então, esse é o problema. Os caras não estão querendo negociar parte do jogador, ou ceder, emprestar. Eles querem a multa rescisória, como manda o figurino, aquelas coisas que o Fluminense não faz em relação aos seus jogadores. O jogador tem 29 anos. Quem é que vai pagar 8 milhões de dólares num jogador paraguaio que está no Equador? São 44 milhões de reais. A resposta é quem vai pagar? A pergunta é quem vai pagar. E a resposta é quem quiser levar. Porque para levar vai ter que pagar os 8 milhões de dólares. Segundo a LDU, são 44 milhões de reais. O jogador parece promissor, mas o Corinthians falou que não vai pagar 8 milhões de dólares. Né? Aí vamos ver se o Fluminense vai sair da parada ou se vai buscar alguma outra forma de contratá-lo que não seja pagando essa multa integral. Mas, gente, não é só isso, né? Não é só isso. O Fluminense pode perder, por exemplo, e aí seria trágico realmente para a temporada, o seu principal jogador, na minha opinião, na temporada de 2024 e mais insubstituível de todos. Está no Netflu, o clube turco faz proposta por John Arias, confira o valor oferecido ao Fluminense. É o Galatasaray, onde jogou já o Felipe Melo, inclusive. O Galatasaray está interessado no colombiano, foto aí do Arias. O portal Fanatic da Turquia informou nessa terça-feira que o Galatasaray fez proposta formal pelo Arias. A oferta pelo clube europeu é de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. 10 milhões de euros pelo Arias, 60 milhões de reais, né? E aí o zagueiro Davinson Sanches, companheiro do Arias na seleção colombiana, que atua pelo time turco, já atua lá, companheiro do Arias na seleção colombiana, estaria tentando convencê-lo a deixar o Brasil. Felipe Melo também pode ser um catalisador nessa possível transferência. Pô, mas aí o Felipe está dentro do Fluminense tentando convencer o Arias a ir embora para o Galatasaray, porque ele jogou no Galatasaray, é por isso? Não dá nem para imaginar essa situação, né, gente? Aqui está a postagem do Fanatic, do site turco, né? Está dizendo que o Galatasaray está interessado no lateral direito John Arias, que joga no Fluminense, só erraram a posição dele, né? Sobre isso que Felipe Melo, que jogou com Arias, compartilhou todas as informações sobre o jogador do futebol colombiano com o técnico Okan Buruk e sua equipe. Quer dizer que o Felipe Melo seria um agente do Galatasaray infiltrado no Fluminense para ajudar na ida do Arias para lá? Gente, sinceramente, eu me recuso a acreditar nisso. Né? Agora, a questão envolvendo o Arias é o seguinte. Eles estão oferecendo 10 milhões de euros. E lá é bom esse valor, 60 milhões de reais? Bom, primeiro, deixa eu dizer para vocês o seguinte. A multa do John Arias é de 50 milhões de euros. É 5 vezes esse valor. Vai vender por 50 milhões de euros um jogador de 27 anos? Não vai conseguir. Mas por que o Fluminense venderia tão barato assim o Arias, se é um jogador tão insubstituível no elenco? Ele quer muito ir, o Mário tem um compromisso com ele. Ok, ele pode ir. Ele pode ir para onde quiser, para onde tiver que ser, mas tem que ser bom para o clube também. Não é se chegar amanhã 2 balajuquinhas de proposta, o Fluminense vai ter que liberar porque ele quer ir. Então tem que, né, unir os interesses de todo mundo, do Galatasaray, do John Arias e do Fluminense. O Fluminense pode negociá-lo se tem uma certa dívida de gratidão com ele, mas por um valor que seja bom, né? No mínimo 20 milhões de euros. A multa é 50. É um jogador em alta absoluta, numa seleção colombiana que é talvez a melhor seleção colombiana em muitos e muitos anos e muitas décadas. Titular da seleção colombiana. Produzindo a beça, campeão da Libertadores. Por que vai vender por 10 milhões de euros? É no mínimo 20.
É no mínimo 20. Aí você começaria a falar, bom, ok, é um jogador que custa 50, a multa dele é 50, estão vendendo por 20, estão vendendo por menos da metade. Mas, né, você entende que 20 milhões de euros é uma boa proposta. Agora, 10 milhões de euros pelo Arias, olha, sinceramente, é uma doação. É mais uma doação. E essa aí, ao contrário daquela do Kaique Almeida, né, que a gente até imagina que talvez não faça tanta diferença assim em relação ao time atual, mas ao contrário disso, o John Arias, meus amigos, é um jogador insubstituível. É um jogador insubstituível. Então, o Fluminense, além de que estaria vendendo por 2 paçocas, estaria perdendo um jogador que hoje não tem substituto e seria muito difícil arrumar alguém no mercado por esse valor, né, com essa vitalidade, com essa forma física e técnica que tem o Arias hoje, pelo valor que está vendendo. Então, é uma venda que precisa ser evitada a qualquer custo. Se não tiver jeito, se for uma proposta maravilhosa, dobrarem esse valor, aí eu vou ficar até um pouco mais desconfortável para atacar essa venda. Agora, por 10 milhões de euros, com uma multa de 50, simplesmente não dá. Não dá para achar isso normal. Tomara que não saia nada. Agora, o Felipe Melo, você está ajudando o Galatasaray a contratar o Arias? De dentro do Fluminense você está fazendo isso? Não é possível. Eu prefiro duvidar dessa informação dada pelo site turco, né? Melhor assim. Gente, vamos falar do jogo porque Grêmio e Fluminense essa noite, 7 da noite. Olha, parada duríssima. Grêmio vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos no Brasileiro, empatou 1 e ganhou 4. Então os caras largaram aquela fase ruim, estão fazendo gol, estão ganhando o jogo fora de casa, ganharam do Atlético Paranaense agora por 2-0 fora, ganharam do Cuiabá fora por 3-1. Meus amigos, a parada tá difícil lá. A parada vai ser uma parada dificílima, vai ser um jogo realmente muito desafiador essa noite, com o estádio lotado, os 2.500 lugares para os tricolores cariocas também foram vendidos, né? Então vai ter estádio lotado dos dois lados, mas a torcida do Fluminense muito menor, num ambiente inóspito, digamos assim, vai estar muito frio, como quase sempre nessa época em Curitiba, e o Flu vai pegar um ataque, gente, com Soteldo, com Bright White, que é esse jogador dinamarquês que no último jogo agora fez 2 gols na partida contra o Cuiabá, só faltou fazer chover, ela chutou uma bola na trave. É um ataque muito veloz, muito poderoso e que vai colocar em xeque, vai colocar em desafio essa atual defesa do Fluminense, que não tem sido nada confiável, né? Deve ser escalada com o Thiago Silva e com o Thiago Santos mais uma vez. Será que hoje é dia do Thiago Santos jogar bem ou jogar mal? Porque a gente nunca sabe qual é o dia. E Thiago Silva também não foi bem contra o Juventude, né? É bom a gente dizer. Também não fez uma boa partida no jogo de volta, quando ele tentou, né, segurar o resultado para o Fluminense e não conseguiu. Ali a coisa deu uma desandada em relação, inclusive, ao Thiago Silva. Então hoje eu acho que o desafio vai ser muito maior, porque o Grêmio é melhor do que o Juventude. Esse Grêmio aí, com esses atacantes, com esse acerto atual, é melhor do que o Vasco. Então, meus amigos, é uma parada duríssima, duríssima, e o Fluminense com os desfalques que tem. Serna hoje não dá para desconsiderar, eu acho que é um atacante, além de ser titular absoluto, mudou a forma de jogar, aumentou o poder de fogo do Fluminense, é um jogador que vai fazer muita falta, não vai estar em campo hoje. O Fluminense não vai ter o Diogo Barbosa, que é um desfalque, mas na minha opinião vai ser bem substituído pelo Esquerdinha, e eu acho até que pode ser um divisor de águas. Eu acho que essa entrada do Esquerdinha hoje, e o Diogo não deve voltar no próximo jogo, deve demorar talvez mais 2, 3 rodadas, porque estava de muleta ontem no CT do Fluminense, já trouxe essa informação aqui. Pode ser que o Esquerdinha entre para não mais sair, vire um novo titular, assim como virou Cauã Elias, né? Aproveitando a brecha do Germancano, que é outro jogador fora, assim como Marquinhos fora. Então, galera, o Fluminense está bem desfalcado, mesmo se a gente considerar que alguns jogadores já estão fora algumas partidas, né? Como o próprio Marquinhos, com o próprio Germancano. E não vai ter o Inácio, que fez até um jogo razoável contra o Vasco, e dessa vez não vai estar em campo porque está suspenso na Libertadores por conta ainda de quando jogava no Sporting Cristal. Qual deve ser o time do Fluminense essa noite? Não temos ainda a escalação, mas eu acredito que seja Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha, André, aí é que está o negócio, André, Alexander e Ganso, e na frente Arias, Cauã Elias e Keno. Tem um pouco de dúvida se o Keno vai ser titular. Se ele não for, provavelmente teremos no meio-campo mais um jogador, ou Lima ou Martinelli, né? Teria 4 jogadores no meio. Mas vamos lá, é um jogo dificílimo. Eu acho que o desafio é voltar vivo para o Rio de Janeiro,
né? É não perder e principalmente não perder por mais de um gol de diferença. Mas perder já seria bastante ruim para o Fluminense ter que reverter no Maracanã. Eu acho que o empate hoje dá para realmente considerar um bom resultado, mas hoje o Fluminense é um time que tem que ir atrás de vitória, até porque se jogar para empatar, provavelmente vai perder. Quem joga demais para empatar, em geral, perde, né? Vamos ver o que vai acontecer. Desafio imenso, imenso. Jogo às 7 da noite. Eu, às 10 para as 6, vou estar aqui com vocês ao vivo para a gente fazer o react das escalações, naquela live pré-jogo, assim como teremos também live pós-jogo, tá bom? Aguardo vocês, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, inclusive sobre essa possível venda do Arias. Larga o like, se inscreve, mas comenta. Até mais tarde, até lá.